paz do Senhor a todos. Vamos ler então, Salmo 106. Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozijo com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram Deus na solidão. Concedeu-lhes o que lhe pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo e a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedido que a sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Antes lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também derribaria entre as nações a sua descendência e o dispersaria por outras terras. Também se ajuntaram a um Baal-peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram à ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Fineias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois o indagaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas a demónios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, por isso, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias.
fez também com que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga: Amém, Aleluia. E todo o povo diga: Amém e Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar. Santo Deus, fala aos nossos corações essa manhã. Nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar a entender o que o Senhor quer falar conosco pela tua palavra e levar aos nossos corações, ó Deus, a realidade de quem nós somos, mas acima disso, ó Deus, a realidade de quem o Senhor é. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Salmo 106 é o último salmo do terceiro livro dos Salmos e traz para nós um apanhado da história de Israel. Mas um apanhado da história de Israel que é muito mais parecido ou parecida com a nossa história. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso, meus irmãos. Falar sobre o problema de nos relacionarmos com Deus que criamos em nossa imaginação. O problema de nos relacionarmos com Deus que não é o Deus que a Bíblia revela. E isso acontece, meus irmãos, de acordo com o texto, porque apesar das pessoas saberem ou conhecerem a verdade revelada sobre ele, o texto nos diz que é comum na história de Israel, como é comum para nós também, nós esquecemos quem ele é. Para isso eu quero dizer algumas coisas. É muito comum hoje em dia nós separarmos os atributos de Deus da pessoa de Deus. Pensarmos numa teologia um tanto moderna, pensamos que falamos sobre o amor de Deus como se fosse separado da pessoa dele. Ou falamos da Trindade aqui, falamos do amor dele ali. Mas ao lermos as Escrituras, nós percebemos que as duas coisas são completamente inseparáveis. Porque o Deus Trino que a Bíblia revela é um Deus de amor. Ao mesmo tempo que por ser amor, ele toma atitudes que o ser humano acha que é injusta, mas que são extremamente coerentes com a sua própria natureza amorosa. Pois justiça faz parte do amor de Deus. Pior, meus irmãos, é comum, ao conversarmos com as pessoas, ao entendermos o que elas pensam sobre Deus, inclusive cristãos, e muitas vezes até no nosso meio, pessoas que se relacionam com Deus como se ele fosse uma forma de homem. Não pensando na encarnação de Cristo, mas atribuindo a Deus as idiosincrasias que são inerentes à nossa condição de criatura. E para agravar ainda mais a situação, uma condição de criatura pecaminosa. Tratamos Deus como se ele fosse um de nós. Queremos encaixar Deus nas nossas caixinhas. Queremos que ele reaja como nós reagimos. Queremos fazer dele um produto da nossa imaginação. Vocês vão perceber, meus irmãos, nesse texto que lemos, que o amor de Deus é demonstrado a despeito da história do homem e não por causa da história do homem. O amor de Deus quebra as barreiras que o homem cria para ele mesmo e na história, com mão poderosa, Deus coloca algo em nós que nós não temos. O conhecimento de um Deus verdadeiro que está sobre todas as coisas. O conhecimento de um Deus que não reage como nós reagimos. Muito pelo contrário, ele é quem ele é. Nós somos criatura e ele é criador. O que eu quero dizer nessas próximas semanas é que talvez você projete muito mais de quem você é na pessoa de Deus do que você imagina.
no fundo, nós queremos que Deus seja como nós somos. Mas graças a Deus, Ele não é. Foi Jonathan Edwards que disse: o amor próprio que nós temos por nós, e através de um exercício de uma mera gratidão natural, nós amamos a nós mesmos porque somos, de uma certa forma, um dom de Deus. Jonathan Edwards, um dos maiores filósofos da língua inglesa, teólogo também, ele disse o seguinte: esse amor que nós temos por nós mesmos pode se transformar numa espécie de fundamento, de um amor ao Deus que de muitas maneiras nós criamos. Ele fala que nós podemos começar a amar um Deus que parece muito parecido conosco, através da falsa noção que nós absorvemos do dia a dia. Uma falsa noção de Deus que os homens de alguma forma absorveram, como se Ele fosse apenas bondade e misericórdia, e não fosse justiça. Ou pior, como se Deus devesse-nos bondade. Como se Deus fosse nosso devedor, ele diz. Ou pior ainda, como se fosse necessário para a manutenção do cosmos, do universo, Deus fazer para nós o que nós achamos correto. As pessoas projetam isso em Deus e esquecem que os atos de Deus são livres e soberanos, de acordo com a sua vontade. Ou pior, como se a sua bondade dependesse do que nós fazemos. Como se nós pudéssemos constranger a Deus pelas nossas ações. Quem aqui nunca pensou? Quem aqui pode atirar a primeira pedra? Se eu fizer isso, Deus vai fazer isso. Quem aqui não colocou lá no fundo do seu coração: se eu fizer isso, Deus vai responder dessa forma? Ah, pastor, mas eu sou reformado, eu não penso assim. Será? Será mesmo? Que de vez em quando, lá no fundo do teu coração, você pensa: se eu tomar essa ação, se eu falar essa palavra, se eu fizer um pouquinho melhor, tudo vai mudar e Deus vai fazer o que eu quero. E aí Jonathan Edwards termina dizendo o seguinte: os homens com base em tais fundamentos podem amar um Deus de sua própria imaginação e formação, quando estão longe de amar um Deus que reina soberano nos céus. Foi também outro puritano, Samuel Rutherford, que nos alertou. Ele fala o seguinte, ele fala dessa luta que o ser humano tem com Deus, como se Deus tivesse que fazer o que nós queremos que Ele faça. E ao mesmo tempo reclamamos de algumas coisas e situações que estamos vivendo em nossas vidas, porque achamos que nós não mereceríamos estar naquela situação. E ele fala o seguinte: por que você se queixa das águas que passam sobre a alma? Ele está citando os Salmos. E que a fumaça dos terrores de um Senhor irado que ofusca e que o sufoca, o leva a quase que beira a morte. Os irmãos lembram da história de Jonas? Ele está lembrando dessas figuras da Bíblia. Eu sei, e ele diz, eu sei que a culpa está nos seus olhos. O que ele quer dizer com isso? Você sabe, intimamente no seu coração, você sabe que a culpa nas suas ações. Você sabe que a culpa não está nele. E ele continua dizendo, não é a rocha que foge e se move, ele está falando de Cristo, não é Cristo que muda, em outras palavras, mas é o fato de você ser um marinheiro imaturo. Ele usa a linguagem poética, ele fala, um marinheiro verde. O problema não é Deus. O problema não é Deus. O problema é você que acha que tem experiência e não tem. O problema não é Deus, o problema é você que acha que sabe, mas não sabe.
O problema é Deus. O problema é que você esquece quem Ele é. Ele termina dizendo o seguinte: se o seu senso, ou seja, as suas emoções e as suas apreensões são juízes do amor de Deus, se os seus sentimentos são juízes do amor de Deus, você já criou uma imagem esculpida dentro de você. É um Deus mudado e um Deus inimigo. Tu fizeste um Deus inimigo de um Deus que na Bíblia é teu amigo. Sabe essa luta que o ser humano tem contra a palavra de Deus? A palavra de Deus não foi feita para te coibir ou para você não ser feliz, muito pelo contrário. A palavra de Deus foi lhe dada para que você seja completo, inteiro, feliz. Nós é que lutamos contra ela. Nós é que imaginamos algo na nossa cabeça e tornamos um Deus que nos ama em nosso inimigo, porque Ele não quer que façamos o que nós queremos. É aquela velha luta do pai com o bebê. Eu estou tendo essa luta constantemente agora. A Estherzinha vai naquela tomada que está ali entre a sala e o quarto, sabe? Ela vai naquela tomada, ela vai com os 2 dedinhos ali, parece que ela vai colocar dentro, eu vou lá e falo, não, e ela fica brava comigo. Ela responde, ela chora, e eu tiro ela de novo, e ela me faz o inimigo dela, porque eu estou protegendo ela. E é isso que Samuel Rutherford está dizendo para nós, em relação a essas coisas que nós criamos na nossa cabeça sobre Deus, mas que não estão lá. No final, meus irmãos, vocês vão perceber que, no final desse salmo, nós vamos perceber que o amor de Deus, essa palavra que nós vimos em vários lugares da Bíblia, que é traduzida como misericórdia, como graça, como favor, o recede de Deus, nos leva a um verdadeiro louvor a Deus, livre dessa imaginação, livre dessa idolatria que nós criamos em nossos corações. Por isso, logo nos versículos 1, meus irmãos, vocês vão perceber comigo, nos versículos 1 e 2, vocês vão perceber que o amor de Deus é eterno, porque ele é inerente à natureza de Deus. Por isso, tudo que nós pensamos em relação a Deus, a nossa fé, nós vemos a partir desse amor de Deus para conosco. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o fundamento da nossa salvação. Meus irmãos, por que nós conhecemos a Deus? Porque Deus é bom e o seu recede dura eternamente. Tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele age é maravilhoso, tudo que Ele age é perfeito, nada de Deus é mal, muito pelo contrário, tudo de Deus é intrinsecamente, ontologicamente, perfeitamente bom. Nós é que não somos. Por isso, logo no começo, o texto fala que é bem-aventurado aquele que guarda essa bondade de Deus, essa retidão de Deus. Porque mesmo no conhecimento do ser humano, o salmista vai nos perguntar no versículo 2, quem pode falar tudo que Deus faz? Quem pode nos contar tudo que Ele fez? Essa resposta só pode ser respondida lá no Novo Testamento. Se tem alguém que pode nos revelar realmente tudo que Deus faz, é Jesus. E nós vamos entender isso cada vez mais à medida que o texto progride. Você vai perceber, e fica tranquilo, eu não vou versículo por versículo, tá? Você já olhou para o tamanho do texto e pensou, pastor, se o pastor for versículo por versículo, a gente sai daqui 6 horas da tarde. Mas não, a gente vai pensar em algumas coisas mais acentuadas. No versículo 4, ele diz o seguinte, lembra-te de mim quando o Senhor demonstrar favor, ou seja, na salvação do teu povo. Lembra-te de mim quando o Senhor demonstrar graça, na salvação do teu povo. Vocês lembram de outra pessoa que disse essa frase? Lembra-te de mim.
o ladrão na cruz. Ele estava se referindo a esses salmos em que o ser humano reconhece que nele mesmo não há justiça nenhuma e que ele está ali por culpa dele, mas ao mesmo tempo ele reconhece que Deus é maior que a nossa culpa. Amém? Deus é maior. A misericórdia dele é maior, ela quebra a nossa culpa. É por isso que um ladrão na cruz pode se virar para Cristo, enquanto um zomba, o outro diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Cristo para ele é igual à resposta do Salmo 106: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim, o texto nos diz. E ele começa no versículo 5, no versículos em diante, do 6, olha o que ele diz no versículo 6, porque nós pecamos. Lembra-te de mim, porque nós pecamos. Ele reconhece quem ele é. Se Deus é bom e ele é perfeito, tudo que ele faz é de acordo com a justiça e o amor dele, justamente porque ele é amor, nós temos um problema dentro de nós, e mais uma vez, esse problema é lidado na Bíblia toda. Nós pecamos. Nós pecamos, nós temos iniquidade, ou seja, nós agimos fora dos padrões perfeitos de Deus. Mas ele não usa só essa palavra, ele vai mais longe, ele fala assim, olha, nós agimos, no versículo 6, essa palavra que nós falamos, que traduz-se aqui como procedemos mal, ela é melhor traduzida assim, não está errado, mas ela é melhor traduzida assim, nós entramos mesmo nessa vida de transgressão. E essa palavra que ele coloca ali sobre transgressão é engraçada. Ela usa uma linguagem que é como se fosse um cachorro louco que estivesse solto. A gente viveu uma vida desenfreada, sem limite. A gente se entregou. E essa não é a história de todos nós? Quem de nós aqui pode dizer que já não viveu como se Deus não existisse? Desenfreado. Crentes e não crentes. Quantos de nós, depois de ter conhecido e saboreado a salvação do nosso Senhor, em algum momento da nossa vida, em alguma relação com o marido, com a esposa, com os filhos, nós agimos como se Deus não estivesse lá? Mas nós somos relembrados da misericórdia de Deus, da salvação de Deus, como os nossos pais no Egito. Eles viram, eles esqueceram de quem era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e eles cometeram iniquidade, eles viveram como se Deus não existisse, mas quando eles viram o que Deus fez, eles cantaram louvores a Deus. Não é esse o contraste entre as nossas imaginações e o que Deus é? Normalmente nós imaginamos, Deus não está cá, ou pelo menos esquecemos que Ele está. Não é essa a nossa realidade constantemente em nossos corações? E de repente nós nos lembramos do que Cristo fez na cruz e nós voltamos a cantar louvores para Deus, mas não é essa uma dinâmica da qual Deus quer nos libertar para ter uma vida mais profunda, num relacionamento com Cristo mais claro? Nós constantemente esquecemos da obra de Deus e constantemente não esperamos em seus planos, porque não lembramos quem Ele é. A prova disso está na história de Israel, e isso é a nossa prova, e eu vou mostrar como nós fazemos isso no dia a dia. Nós ficamos insatisfeitos com a providência de Deus. Não importa o quanto Deus nos abençoa, a gente acha que é pouco ou coloca defeito. Vocês lembram do maná? O maná caía do céu e o povo, mas a gente tinha cebola e carne no Egito. Não importa o quanto Deus cuida de nós, nós idolatramos os nossos desejos e as nossas emoções. Nós queremos, nós buscamos.
É interessante, meus irmãos, nós lembrarmos da realidade da insatisfação do ser humano. Eu me lembro numa certa... Muita gente deixa de citar ele agora, mas esse pensamento não é só dele. Eu me lembro de uma certa afronta contra alguns apologetas, e algumas pessoas falam, mas por que Deus só fez um caminho? Por que Deus na história da humanidade só fez um caminho de volta para Ele? Por que só há um caminho? Nem os filósofos na história, filósofos cristãos na história da humanidade responderam sempre da mesma forma. Se Deus tivesse feito 1000 caminhos, alguém ia se levantar e dizer, por que Deus não fez 1001 caminhos? A questão não é por que Deus fez só um, a questão é, Deus fez um caminho. A questão não é por que Deus não se molda ao nosso jeito, a questão é, Deus tem a pessoa dele, o jeito dele, o gosto dele, a maneira dele, o amor dele, que é infinitamente comparado ao nosso. E quando nós tentamos fazer ele se encaixar nos nossos, nós queremos que a nossa mediocridade passe para ele. Mas Deus não pode, de forma nenhuma, render-se à nossa mediocridade. Nunca vai, nunca irá. E Deus constantemente vai prover justamente o que a gente precisa, nem mais, nem menos, porque se Ele dá mais, nós nos tornamos ingratos. Se Ele dá menos, Ele não cuida de nós. Deus é perfeito. Tudo que Deus dá, Ele dá na medida correta, nem mais, nem menos. Pobre é o nosso coração, quando não reconhecemos que o maná que veio do céu é suficiente para nos sustentar daqui para a vida eterna. O pão da vida é tudo o que precisamos. No dia a dia, nós idolatramos os nossos desejos, os desejos dos nossos filhos, as nossas emoções, a emoção dos nossos maridos, esposas, a emoção dos nossos filhos, como se as emoções das pessoas que estão ao nosso redor fossem mais importantes que as vontades e as verdades de Deus. Meus irmãos, me desculpem usar a expressão, mas que se exploda as emoções das pessoas. Eu quero Deus. Quero lá saber o que as pessoas sentem, porque elas sentem a partir das suas mediocridades. Eu quero Deus, porque Deus é o único que pode satisfazer a minha alma de plenos deleites incontestáveis, inseparáveis da pessoa que Ele é. Meus queridos irmãos, quando a subjugação da providência de Deus quebra o nosso coração em 1000 pedaços e faz um coração de acordo com o coração de Deus, nós experimentamos uma satisfação infindável, porque o Deus que faz isso em nossos corações é infindável, inesgotável, inigualável. Não há nada que eu senti da minha vida, nem vou sentir, igual a profunda paz, a profunda satisfação de saber que eu sou pecador, mas Ele se lembra de mim. De mim. Apesar de eu não estar satisfeito com a providência dEle, apesar de eu criar os meus bezerros de ouro, depois que Deus falou com a congregação, eles se recusaram à liderança de Moisés. Eles falaram, o pastor que o Senhor colocou no nosso meio não é suficiente. Eu me lembro da mensagem do Cavaco lá na conferência, em que ele colocava as duas coisas nos mesmos termos. As lideranças, Moisés não era perfeito, ele bateu na rocha quando ele não deveria, Moisés irou-se, ele fez um monte de coisa errada, mas Deus colocou ele lá. O problema disso tudo é que eles rejeitaram as escolhas de Deus. O problema não era que Moisés tinha que ser perfeito, o problema é que Deus escolheu Moisés com as imperfeições de Moisés, e o povo rejeita o que Deus escolhe. Além de rejeitar o que Deus escolhe, eles ainda fazem um bezerro de ouro. Irmãos, olha como o texto fala no versículo 20, eles trocaram, desculpa o aqui, mas eles trocaram a glória de Deus por um bicho que come relva. Você percebe a ironia do salmista?
Eles trocaram a glória de Deus por um bicho que come relva. E quantas vezes em nossos corações a gente olha para os israelitas e pensa, mas eles fizeram um bezerro de ouro e nós não fazemos estátuas nem imagens na nossa igreja e a gente se sente mais justo por causa disso. E os bezerros de ouro que nós temos no nosso coração? E a pessoa que você teme mais do que você teme a Deus? Como a gente usa lá no Brasil. E quando você teme mais um comedor de feijão do que Deus? Eles se recusam a entrar na terra prometida por medo dos homens. Porque eles são gigantes, eles vão acabar conosco. Mas não foi Deus que nos enviou? Josué e Caleb perguntam. Não está Deus do nosso lado? Quem é o homem? Depois que entraram na terra, eles se entregaram a Baal, entregaram seus filhos a Baal, como muitos hoje em dia entregam seus filhos à idolatria desse mundo. Ainda que seja pela religião de alguns, que trata Deus como se fosse uma barganha de moralidade. Você já percebeu, meus irmãos, que até mesmo no nosso meio, algumas, e espero que não sejam os nossos filhos, nós queremos que isso não aconteça, mas algumas crianças no nosso meio estão crescendo, achando que se elas forem bonzinhas, e isso é importante, mas pela bondade delas vão agradar a Deus, porque tudo que elas ouvem é, olha, faça como Abraão, olha, viva como Jacó, olha, faça como Davi. A minha visão disso, meus irmãos, é entregar os filhos a Baal dentro da igreja. Porque essa não é diferente da doutrina do mundo. Não é? Ou até mesmo cristãos que deixam seus filhos indoutrinados na indiferença do secularismo. Deus não é importante. A vida da fé é mais alguma coisa que eu faço. Se calhar domingo eu vou na igreja ou não. E para todas essas relações, religiosas ou não, o fim delas é o mesmo. A morte. A morte. Muitos pais hoje, ainda que não fisicamente, ainda estão entregando seus filhos a Baal e permitindo que eles morram espiritualmente. Muitos pais estão deixando seus filhos serem imolados pelos balins, ou baais, né? Baalins é a forma plural de se dizer Baal do nosso tempo. Mais uma vez eu recorro a Jonathan Edwards, que disse: se o homem não der seu mais alto respeito ao Deus que o criou, haverá outra coisa que o possuirá. Os homens vão adorar o Deus verdadeiro ou vão adorar algum ídolo? É impossível que seja de outra forma. Alguma coisa possuirá o coração do homem, e aquilo a quem o homem dá o seu coração pode ser chamado de seu Deus. Ele está certo. Aquilo para o qual nós entregamos o nosso coração torna-se o nosso Deus. Vocês percebem que o salmista fala de duas realidades. Ele fala de Finéias e ele fala de Moisés. Por quê? Todas as vezes que nós olhamos para o nosso próprio coração e enxergamos lá exatamente a descrição do povo de Israel dentro de nós, nós lembramos da realidade que precisamos de um mediador. Precisamos de alguém fora de nós para nos libertar de nós mesmos. Precisamos de algo que seja maior do que nós, porque o nosso relacionamento com Deus, baseado em nós mesmos, é um fracasso. Da mesma forma que Deus, pela ira justa dele, porque ele é amor, ele não pode ser compatível com a maldade de se fazer um bezerro de ouro. Ele tem que julgar. Da mesma forma que eles entram em contato com os Baais e acabam se misturando com as mulheres,
daquele povo, não por causa da mistura, mas por causa da promiscuidade. Um deles até pega uma mulher, ok? E a ideia do texto é que ele pega uma mulher promíscua no acampamento dos midianitas, leva ela para dentro da tenda do encontro, que era onde Moisés falava com Deus e a glória de Deus falava com ele. Ele vai para frente dessa tenda e ele vai ter relações ilícitas ali na frente da tenda do povo. E ninguém faz nada. Sabe aquele pecado que está escancarado publicamente, ninguém faz nada? Como alguns pais, ou alguns maridos, ou igrejas permitem que sejam feitas as coisas sejam feitas escancaradas na vida da igreja, ninguém faz nada. Mas Deus levanta um homem chamado Finéias, neto de Arão. Ele pega uma lança e vai lá em Números 25. Ele pega os dois com uma lança só. E a palavra de Deus diz que o zelo dele foi contado como justiça. A mesma frase que Deus usa para Abraão. O zelo dele foi imputado, foi lhe colocado, foi uma graça de Deus por justiça. Você pensa, nossa, que coisa maluca, pastor. Uma pessoa enfiando uma lança em outras duas, não parece uma coisa grotesca? Sim, mas ela só é grotesca para nós porque nós esquecemos da feiura, da podridão do que é afrontar a Deus com os nossos ídolos. É mesmo trocar Deus por um animal que come relva. É literalmente chamar Deus de burro. Por isso, nós precisamos de um mediador. No caso do bezerro de ouro, meus irmãos, Moisés foi o intercessor no Horebe. Moisés orou pelo povo de Deus e Deus colocou sua misericórdia. No caso do povo de Deus se misturando com os midianitas, foi Finéias. E Finéias, meus irmãos, recebe uma promessa de Deus que da descendência dele virão sacerdotes. Ou seja, Finéias se torna o pai daqueles que representam Deus para o povo e o povo para Deus. Para ele é prometido um sacerdócio que vai ficar entre as gerações. Portanto, meus irmãos, frente à idolatria do nosso esquecimento, precisamos sempre lembrar que, apesar de nós nos esquecermos, e porque nós esquecemos de quem Deus é, nós criamos outros deuses e precisamos de um mediador antes que a ira de Deus nos consuma. E a isto, meus irmãos, nós devemos a nossa fé, o recede de Deus, que vai mediar nossa salvação, porque Deus vai, a despeito de nós, presta atenção no que eu vou dizer, porque Deus sempre vai, a despeito de nós, manter a aliança dele conosco. Como é que pode? Eu não sou Finéias. Você não é Finéias. Nós somos aqueles que afrontam a Deus com os Baalins. Para quem Finéias aponta, irmãos? Para Cristo. Para Cristo. Aquele que Hebreus chama de o sacerdote eterno, que fez um só sacrifício para nunca mais fazer outro. Eles continuam assim a idolatria na terra prometida. Mas olha o que diz o versículo 43. Muitas vezes os libertou. O amor de Deus por nós é constante. Quantas as vezes você já se colocou em emboscadas por causa do seu próprio pecado e quantas vezes Deus te tirou do lamaçal? Será que eu posso ouvir um amém? Quantas vezes Deus já te tirou dos embaraços que você mesmo criou? Porque Ele é amor, porque Ele é fiel, porque Ele é justo. Não obstante, meus irmãos, Deus ouviu o clamor do seu povo. O povo clama a Deus.
e Deus ouve. E aqui eu quero trazer um ensinamento incontestável para quem realmente crê no amor de Deus. Não importa o lamaçal que você está, se você clamar a Deus, Ele te tira de lá. Não importa as trapalhadas que você criou na sua própria vida, os bezerros de ouro que você criou, as tendas que você dessacrou. Se você clamar a Deus, Ele te ouve. Mas o clamar a Deus não é um clamor de Deus, vem fazer o que eu quero. O clamor a Deus é assim: Deus, lembra-te